Bastante tempo se acreditou que do jeito que alguém nascia, era como seria para o resto da vida. Em outras palavras, se nascesse, por exemplo, com talento para música, então poderia, se quisesse, seguir uma carreira nessa área. Se não houvesse talento, então não havia como a pessoa seguir uma carreira nessa área. O mesmo se aplicava aos esportes, relações interpessoais e habilidades intelectuais, como matemática, xadrez e raciocínio lógico. Se a pessoa nascesse com talento, ótimo! Então ela poderia, se quisesse, escolher a área que tinha talento e tentar utilizá-lo ao máximo. Se não fosse talentosa, então infelizmente teria que se contentar em ser uma pessoa medíocre em qualquer coisa que desejasse fazer. Felizmente, essa concepção de que do jeito que nascemos é como ficaremos para o resto da vida tem mudado drasticamente nos últimos anos. Por exemplo, é sabido que Mozart tinha um talento, entre aspas, natural para a música, e uma das formas desse talento se manifestar era seu ouvido absoluto. Para os que não sabem, ouvido absoluto é quando alguém escuta uma nota e imediatamente consegue identificar de cara qual nota é essa e a qual escala ela pertence. Por muito tempo, acreditou-se que o ouvido absoluto era um presente de Deus, que ou você tinha a sorte de nascer com ele ou não tinha, e aí teria que se virar sem ele. Até que veio um psicólogo japonês chamado Ayako Sakakibara e no experimento recrutou 24 crianças que tinham entre 2 e 6 anos e colocou-as num curso, com alguns meses de duração, projetado para ensiná-las a identificar, simplesmente pelo som, 14 acordes tocados no piano. As crianças participavam do curso até aprenderem a identificar todos os 14 acordes. E ao final do curso, constatou-se que as crianças haviam aprendido não só a identificar os acordes, mas também as notas isoladas, ou seja, elas agora tinham desenvolvido ouvido absoluto. Outro exemplo é o de um experimento de memória realizado pelo psicólogo cientista Anders Ericsson, com o estudante Steve Fallon. O experimento consistia do seguinte: o cientista repetia uma série de dígitos, que são números de 1 a 9, com 1 segundo de intervalo entre cada dígito, e o estudante deveria repetir esses números na ordem correta. Até há pouco tempo, acreditava-se que a memória era um presente divino, que ou a pessoa nascia com ela ou teria que se virar sem. Antes do experimento, o máximo de dígitos que alguém já conseguira repetir dessa forma era de 8 dígitos. No experimento, através de métodos de memorização desenvolvidos pelo próprio estudante, pois não havia ninguém para ensiná-lo um método de memorização que funcionasse com certeza, o rapaz conseguiu chegar a 82 dígitos, na época o recorde mundial. Desde esses experimentos, muitos outros nesse mesmo estilo foram realizados e todos chegaram à mesma conclusão. É possível literalmente mudar o cérebro e aprender novas habilidades através da prática. Um exemplo de como a prática é importante pode ser encontrado em um estudo realizado pelo mesmo cientista da memória, Anders Ericsson, só que dessa vez com os estudantes de violino da Escola de Música de Berlim, considerada a melhor do mundo. Nesse estudo, os alunos foram divididos em 3 grupos: os alunos top, que eram os melhores dos melhores, os ótimos e os bons. Os top eram os considerados com o maior potencial, que provavelmente algum dia fariam parte de alguma orquestra filarmônica famosa. Os bons eram os que algum dia provavelmente se tornariam professores de violino. E os ótimos ficavam em algum lugar no meio, poderiam, se esforçassem muito, entrar em alguma orquestra, porém dificilmente teriam uma posição de destaque, ou, assim como os bons, se tornariam professores de música. O estudo consistiu em observar cuidadosamente a rotina dos alunos, seus hábitos alimentares e hábitos de sono, assim como também em fazer entrevistas para tentar identificar algum fator que pudesse ter contribuído com esse potencial. Outra coisa que realizaram no estudo foi um cálculo aproximado do número de horas que os estudantes passaram praticando violino até a idade de 18 anos. A conclusão, surpreendentemente, ou talvez a essa altura do campeonato não tão surpreendentemente assim, foi que o fator mais importante no potencial dos alunos, o que diferenciava os alunos top dos alunos ótimos dos bons, era a quantidade de horas que haviam praticado. Não era talento, não era dom
nem genética, apenas treino. Não encontrou-se nenhum aluno do grupo dos top que era talentoso o suficiente para ter praticado menos horas do que os outros alunos do grupo e mesmo assim está entre os top. Mas, então, agora que já sabemos que através do treino é possível modificar nosso cérebro e adquirir qualquer habilidade desde que estejamos dispostos a praticar bastante e nos esforçarmos, basta treinar, treinar e treinar mais um pouco que conseguiremos adquirir qualquer habilidade, certo? Mais ou menos. Verificou-se que havia alguns fatores em comum em todos os exemplos acima que permitia que os alunos realmente melhorassem suas habilidades e não simplesmente repetissem sem parar o mesmo treino, sem evoluir, sem chegar a lugar nenhum. E, felizmente, esses princípios podem ser aplicados a qualquer treino, desde aprender idiomas, jogar xadrez, resolver problemas de matemática e raciocínio lógico e, obviamente, instrumentos musicais e esportes. São os seguintes 3 fatores: foco, feedback e conserto. A seguir, eu vou explicar cada um. Foco. Durante o treino, é preciso se concentrar no que você está tentando aprender. Por exemplo, não adianta você querer aprender algum instrumento se durante o treino você ficar distraído e fazer várias coisas ao mesmo tempo. É preciso focar no treino. Feedback. É importante que de algum modo você saiba aonde você está errando. Por exemplo, no estudo da memória realizado, o estudante conseguia saber facilmente, através do cientista, se estava ou não acertando a sequência de dígitos. Assim também no estudo de Sakakibara. As crianças sabiam facilmente se haviam acertado os acordes ou não. Quando você tem algum professor que te ensina, essa parte fica a cargo do professor. Ele ou ela que falam se você está acertando e no caso de você estar errando em algum lugar, te falam aonde está errando. Conserto. Após identificar algum erro, é preciso descobrir algum jeito de consertar o que está errado. Pode ser, por exemplo, alguma técnica diferente ou algum jeito diferente de praticar a habilidade em questão. Novamente, quando você tem algum professor, ele poderá te ajudar a descobrir novas técnicas que funcionem para você. Felizmente, hoje com a internet, está cada vez mais fácil de você sozinho descobrir novas técnicas e novos jeitos que podem te ensinar a fazer praticamente qualquer coisa que queira aprender. Então, não ter professor não é desculpa. Então, resumidamente, foco, feedback e conserto. E repetir esse ciclo incontáveis vezes. Se concentre, veja onde está errando e faça o possível para consertar esses erros. Inúmeras e inúmeras vezes. De novo e de novo e de novo. E é assim que, através do treino, você vai literalmente mudar o seu cérebro e ficar mais inteligente na área que desejar. Se você gostou desse vídeo, já clique em gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo e deixa aí nos comentários qual habilidade você já vai começar a praticar, agora que já sabe que não precisa de talento natural nem da genética certa para se tornar um expert em qualquer coisa. Observação: as informações desse livro foram, em sua maioria, retiradas do livro Peak, ou em português direto ao ponto, de Anders Ericsson e Robert Boone.